This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de Cadê a Hipótese Root, apresentado por mim, Paulo Boggio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. Diga lá, Gabriel, como que você tá? Fala, Paulo Boggio. Tô muito bem, obrigado. E você, como é que vai? Eu tô bem, estamos de volta após um interstício, Interstício. um interregno. Esse, tu falou interregno mais cedo, não sei o que é Entre Reinos, é isso? Eu acho que eu acho que é o intervalo entre uma coisa e outra, não é, Gabriel? Deve ser, É, interregno. interregno. É tipo interregno, pra mim parece entre reinos, uma coisa Entre reinos? tá chique, né? Não, não é entre reinos. Interregno? É verdade, ele é intervalo entre dois reinos. Mas ele pode ser usado, e aí é o meu uso, de uma forma metafórica para qualquer tempo de transição, suspensão ou intervalo entre duas fases, que é o nosso caso. Pô, bonito isso, hein, cara? É o nosso caso. A gente fez um interregno de 2024 para 2025, aguardando o clamor popular, que aconteceu muito Rolou. fortemente. Rolou. Eu vi na Paulista minha mãe, meu pai, acho que seus pais também. Não foram nessa, não. Nessa não. Eles foram nas manifestações clamando pelo retorno de Cadê a Hipótese Root. Eu fui abordado no Mackenzie, acho que umas 2 vezes, por pessoas que eu não conhecia. É mesmo? É porque eu tinha esquecido da pessoa, mas eu já te conhecia, era do programa. E pediu, né, pra falar, poxa, que legal, vai voltar, não vai? E acho que Um monte de gente, 3 pessoas, pediram pro retorno de Cadê a Hipótese Root. a gente acha que merece, né? 3 pessoas já é um número bom, né? 3 pessoas é um número bem bom pro conteúdo que a gente oferece. É muito bom. Mas olha só que curioso, Gabi. Vou dar um outro exemplo de interregno, em sentido figurado. Estamos no interregno moral, entre antigas certezas e novos valores. Que bonito. Explica melhor pra gente. Eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Não tem, não? Tem a ver com o tema de hoje, que seria o Interregno moral, não. É. O declínio moral. Declínio moral? O declínio moral, não é, Gabriel? Tu acha que tá declinando? Então, vamos pensar. Você que tá escutando, liga agora pra gente. Não deu pra ligar. Vocês acham que a nossa sociedade está vivendo um declínio moral? Ou seja, hoje está muito pior do que antes? Na época dos nossos avós era muito melhor, dos nossos bisavós. Deixa eu te perguntar então. Pergunte. Pra você acha que o mundo tá em declínio? Eu posso responder de 2 formas. Uma que sim, uma que não. Como assim? Depende. Depende. Dependendo como eu olhar pros fenômenos, eu vou atribuir que sim, nossa, tá tudo acabando. Mas dependendo do ponto de vista que eu adotar, talvez eu vou falar, não tá tão diferente do que era antes. Como seria esse ponto de vista? Qual é o ponto de vista que tá declinando e qual o ponto de vista que não está? Então, acho que a gente pode falar de um estudo sobre isso, né, Gabi? Tem interessante, tem. Tem, você conhece bem. Conheço bem. Eu estudo sobre a ilusão do declínio moral de Mastroianni e Dan Gilbert. grande Dan Gilbert. Mastroianni, para quem está escutando, não é o Marcello Mastroianni de La Dolce Vita. Mas você sabe que coisa interessante? O La Dolce Vita, em parte, ele é uma crítica ao declínio moral. Criticando, dizendo que é errado ou que não existe? Na Roma, não, mostrando que as coisas estavam ficando superficiais, decadentes, é meio que uma crítica. E parte dessa crítica era, inclusive, pelo impacto dos norte-americanos na Itália, e é uma Roma que eles tentam mostrar uma Roma meio decadente. Interessante. Mas o Mastroianni desse estudo não é o Marcello Mastroianni, é um pesquisador, Adam Mastroianni, né? Deve ser. Junto com o Dan Gilbert, que é um nome clássico, importante na psicologia e tal. E eles fizeram um estudo para exatamente estudar o declínio moral, porque a maioria das pessoas acredita, né? Muita gente acredita que a gente está
está vivendo um declínio moral, ou seja, cada vez vai piorando, cada vez a sociedade está pior, cada vez as pessoas estão perdendo a noção de certo e errado, e isso tem consequências importantes, se for verdade, né? E aí eles resolveram investigar isso, né? Sim, sim. E foi tudo bem, bem amplo, né? Fizeram Foi. vários estudos bem interessantes. Acho que ele começa o artigo com uma citação bem, bem legal, Ah, né? Poderia ler essa citação no começo, tu sabe qual é? de cabeça? De- Rapaz, de cabeça eu não sei se eu me lembro. Se souber de pé, ajuda também, tá? Tá, eu vou tentar. Vamos lá. Ele faz uma citação no começo, eu não me lembro dessa citação. Ah, essa é boa, essa é boa. Ah, Vamos ler aqui, vamos ler. leia. Não, lê tu aí, então. Não, mas não tem citação aqui, Gabi. Tem um textinho no comecinho. É? É, Eu tô lá contigo. na introdução. Tô olhando o resumo, mas cadê? Não, eu tô olhando o artigo inteiro. Deu o artigo inteiro aí. É. Ó, vai começar a ler esse textinho no começo. Vamos ler em português, né? Faz a versão. Não é uma citação, eles escreveram. Eu achei que você estava falando. Ah, não, é uma citação. É uma citação. Ah, tem uma citação. Tem uma situação. Tem uma citação. Lê, faz a tradução, Herbert Richards. Espera aí, Gabi. Rapaz, É interessante você essa citação. gostou desse trecho? É interessante, porque tu vai ver a conclusão no final. Tá bom. Gente que tá escutando, eu já falo já, é que eu tô tentando seguir a velocidade do nosso amigo Gabriel. Vamos lá, então. É esse pedaço aqui? Esse pedacinho, lê, entre aspas, vai começar. Tá bom. Era uma vez. Alguns observadores dizem que o processo do nosso declínio moral começa com a perda dos fundamentos da moralidade e procedem para um colapso final de todo o edifício, né, de toda a o que nos leva finalmente, uau, à escuridão dos nossos dias modernos. Rapaz, uau, no qual a gente não pode nem enfrentar nossas imoralidades, nem, uau, nem enfrentar as formas de curá-las. Tá, o negócio da decadência total aí, né? Não tem saída, né? Não tem Basicamente, o saída. resumo desse negócio aqui é que a gente vem declinando, ficou uma escuridão danada e ninguém sabe mais onde está o interruptor para acender a luz. Pois é. E sabe É quem isso. falou isso? Quem falou isso? Aí a impressão que dá Ah, que essa fala tá bem recente, não tá recente? Isso. Ah, bem recente, a gente ouve isso todo dia, pessoas falando, o mundo tá acabando, como que é? Apaga a luz, o último que sair, Isso, mas aqui já apagaram a luz, já né? tá apagado. Acabou. Uhum. Isso foi uma citação de um pensador na Roma Antiga, bicho. 2000 anos atrás. Ou seja, já tava em decadência há muito tempo, será? Uau! Porque eu li essa citação e falei assim, cara, deve ser do ano passado isso, né? E a gente achava que os caras na Roma estavam Tudo bem, né? tudo bem, né? Tranquilo, feliz, é verdade. É. Mas é engraçado, porque se tava em decadência naquela época já, hoje em dia estaria uma decadência completa, né? É, Se tá declinando, seria uma ladeira grande. ladeira abaixo, né? Cada vez vai declinando mais. E é isso que é a sacada do Dan Gilbert nesse estudo que eles fizeram. Uma parte foi levantar uma série de surveys que foram feitas, foram mais de 170 surveys que eles localizaram ao longo dos anos, das décadas, que faziam perguntas sobre o que achavam daquele período em termos morais, né? E nos anos 50 as pessoas achavam que estava declinando, nos anos 60 que estava declinando, nos anos 70 que estava declinando, nos anos 80 declinando. Até hoje está declinando, né? Lá, E é isso, se só está declinando, neste momento a gente estaria vivendo na barbárie, né? perfeito. Barbárie total, né? E aí entra a questão, né? Então tem uma coisa acontecendo. Se fosse assim um declínio total, deveria já estarmos em um final de colapso civilizatório. E não parece que tá acontecendo isso não, né? Não parece. Pelo menos assim, no dia a dia a vida tá até interessante. É. E aí como que a gente pode testar isso, né, Gabi? Pra avaliar se, de fato, então, quando as pessoas respondem, porque as pessoas respondem, né? Ah, tem um declínio moral mesmo em relação aos meus avós. A gente que dá aula, né? É muito colega, professor, às vezes fala assim, nossa, em relação aos alunos de 20 anos atrás, os de hoje, meu Deus, né? Isso eu posso concordar. Isso eu não sei se Não, de vez tá em quando nesse acontece. ponto, tá. Eu quase comecei a acreditar nisso. Eu tive um semestre em particular que Complicado. quase tirou a minha fé na humanidade, mas já reverti. Já reverti. Melhorou. Tudo voltou, enfim. Mas tem muito isso, e inclusive comparando com a nossa geração. Não, porque quando eu era aluno, era assim, era assado.
E a gente não sabe se é bem desse jeito. Então, para testar isso, tem várias formas, né? Sim. Para não ficar só no que as pessoas acham, né? Sim, aí eles fizeram primeiro um bocado de survey investigando se acontecia essa percepção, né? Aham. Então achava, declinava e se mantinha ao longo do tempo, não só nos Estados Unidos, que foram onde tinham mais surveys, né? Como também no mundo inteiro. Então testaram mais de 60 países e foram vendo que em comum todos nessa pesquisa que fizeram, nas pesquisas que tinham nas surveys, pelo menos 90% quase, sempre achava que estava havendo declínio. Mas começaram a investigar isso mais a fundo, né? Então poderia ser verdade Sim. ou poderia ser uma ilusão. Uma ilusão. Ilusão. É. E aí começaram a ver, eu lembro que tem uma service que vai investigando ponto a ponto, por exemplo, beleza, então há um declínio. Será que é um declínio da mesma geração? Ou será que é uma questão intergeracional? Então vai investigar se esse declínio aconteceria nas mesmas pessoas ao longo do tempo, ou seria diferença entre gerações, né? Então, Considerando que existe um declínio. Isso, caso existisse. Caso existisse. E na crença das pessoas existia das duas formas, né? Tanto o declínio das mesmas pessoas ao longo do tempo, também entre gerações. Beleza, e aí foram investigando mais a fundo. Tá, mas se fosse ilusão, será que isso pode mudar de acordo com algumas situações específicas? E começaram a ver se o declínio acontecia em relação a épocas distintas. Então começaram a perguntar se o declínio acontecia desde a época que você tinha nascido, ou tantos anos depois, né? Então, ao longo da sua vida. E também perguntavam esse declínio moral em épocas antes de você ter nascido. E aí eles foram vendo que nesse ponto a percepção do declínio existia, mas só no período da vida da pessoa. Quando retratava um período anterior ao ter nascido, eles tendiam a achar que existia uma estabilidade dessa parte moral. Né? Segundo, a percepção de moral no tempo presente deles, ao longo dos anos, se mantinha. Ou seja, por mais que parecesse haver um declínio anterior, toda vez que eu perguntasse para as pessoas ao longo dos anos, eles achavam que na época lá o nível moral estava semelhante ao que estaria, né? Ou seja, em outras palavras, vem declinando, eu nasci e parou. Na verdade, não, ele Tava ótimo. Tava padrão, estático. Quando eu nasci, ele começa a perceber um declínio depois do nascimento dele, nos últimos anos. Desde que ele nasceu até onde ele está agora, ele percebeu que é um declínio da moral. E durante a vida dele, ele vai vendo declinar? Isso. Tá, então tava tudo ótimo, ele nasceu e começou a piorar. Não ótimo, na percepção dele, na ilusão dele. Não, é isso, não tá nada ótimo. Na ilusão dele, ou tá tudo ótimo. Tava estável antes. Tava estável, ele nasceu. Ele percebe o declínio, só que ele percebe claramente ao longo da vida dele. Mas quando você fala de anos anteriores ao nascimento, ele vai achar que estava, não, semelhante. Então, sei lá, 20 anos antes de nascer ou 40 anos antes de nascer, tá semelhante. Tá. E aí, se eu perguntasse todo ano para essas pessoas como é que elas acham que tá a moral, né, no mundo delas, elas têm uma resposta que mantém uma estabilidade. Então, assim, não tá maravilhoso, mas também tá tão ruim, né? Entendi. Ou seja, como é que ela percebe, se eu fizer um teste em 2017, 18, 19, 20, e tá constante essa resposta de desses valores morais, por que a pessoa percebe o declínio, então? Pois é. Estranho. Ou ela não sabe responder, que é uma possibilidade que a gente sempre tem que levar em consideração. Acontece. Caso a gente acredite que as pessoas estejam piorando. Acontece. Mas não é o caso. Ou pode ser uma grande ilusão, né? E aí ele faz uma outra extensão, que é beleza, uma outra possibilidade. Será que esse efeito se mantém se você aborda entre pessoas estranhas ou próximas? E ele percebeu que quando se tratava de pessoas próximas, não havia percepção de declínio moral. Era só com os outros. Então, se você perguntar como que você tá vendo a sociedade em geral, do ponto de vista moral, aí tem uma tendência assim, nossa, tá um declínio enorme. Como que são seus amigos? Você percebe esse declínio? E aí não. Não, no geral não. E aí que vai ficando cada vez mais evidente a questão da ilusão, né? Pois Porque, na verdade, só quem tá comigo que não tem declínio, né? Exatamente. E aí é um viés absurdo na interpretação dos fenômenos. Acontece com os outros, mas os outros também têm amigos, né? Então tem a percepção de que é sempre o outro, né, o culpado. E é interessante que tem uma literatura no tema que vai falar sobre essas questões de bem-estar social. E a ideia no geral, essa fala eu escuto constantemente. Tipo assim, cara, tá muito mais violento o mundo, tá muito pior. Mas aí fica pensando, poxa, sempre na minha cabeça, antigamente o pessoal assistia enforcamento em praça pública, né? Era gente sendo comida por leão, era diversão da família no domingo, né? Onde você vai domingo? Eu vou até o Coliseu e tal. O que você vai assistir lá? Sei, parece que tem um leão, tem um gladiador. Programa lá. Tem os presos que talvez vão servir de bracinho voando. Isca, né? Mas tem pipoca também, né?
E eu achava legal dessa história que tinha esses eventos que o pessoal marcava no jornal, isso até o começo do século passado tinha, eu acho. Eu desafio o senhor Paulo Borges a um duelo de armas na Praça da República às 17 horas. Isso era um evento, né? O pessoal parava assim, pô, você trabalha agora, eu vou chegar um pouco mais tarde em casa, amor. Você vai. Um duelo de Vou ver Paulo Borges. duelando na Praça da República, na República. E aí eu achava interessante porque eu falava, eu acho que tá melhor o mundo hoje em dia, né? Pois é, essa é uma discussão que o Steven Pinker, inclusive, fez um livro bem detalhado sobre isso, né, mostrando como, na verdade, não é um declínio, pelo contrário, a gente vem evoluindo como sociedade. A questão toda nessa ilusão que pesa muito é também como as informações são divulgadas, né, que aí esse é um outro ponto importante, né, porque se a gente fica sendo bombardeado por notícias sempre muito negativas, a gente conhece, tem várias heurísticas, né, heurística de disponibilidade, né, então eu começo a ter uma série de informações muito fortes, muito marcadas de valência negativa, eu lembro com facilidade delas e aí eu acabo atribuindo erradamente que elas são recorrentes, que elas são comuns, que elas acontecem o tempo todo, né. Então, não que não exista crime, que não existam problemas sérios para serem resolvidos, mas às vezes a gente acaba interpretando que eles são mais comuns e mais prováveis do que eles de fato são, né. Perfeitamente, perfeitamente. Ele vai falar então, no artigo ainda, esse livro do Steven Pinker é legal, né, o Nome É do legal. Iluminismo, né. É. Tem essa E linha tem que o outro também, o anterior dele, que é os anjos da nossa natureza, uma coisa assim, não é? bonito o nome, né. É, se ele não fez, a gente faz esse. Achei legal, Acho que é uma achei coisa eu achei assim, bem é. tu tá hoje anjo, natureza, interregno, tu tá É, você vê que bonito, um é negócio meio metafórico, barroco, meio né. meio rococó. Chamar de Paulo Rococó agora. Pode ser. Meu Deus do céu. Gabriel Rego e Paulo Rococó, tá boa essa dupla. Vamos lá, nos interregnos da Os vida. interregnos da vida. Tem um livro não sei se é esse o nome, mas tem um Novo Iluminismo e tem o do Homo Deus, do Harari, também tem uma pegada Sim. parecida. E aí são livros, esse saiu agora também, o do Humanidade, esse é bonito, hein. Aham. São livros que vão falando sobre como as pessoas são boas, na Sim. verdade, e a tendência que tá melhorando, né. Mas aí no artigo ele vai falar sobre como essa ilusão pode iniciar. Uhum. Porque existia já a ideia chama de Rose, não sei um termozinho que é passado Rose, não é Rose, tem um nomezinho, é um viés que já era conhecido de achar que as coisas antigamente eram muito melhores. Uhum. Mas a questão do artigo legal é que ele vai mostrar que essa ilusão aí é geral. É geral. Geral. É. E aí ele atribui esse efeito, primeiro que Uhum. falou, né, que a atenção é maior voltada pra questões, a gente gosta de histórias negativas, histórias. E a publicidade, o jornalismo em muitos momentos, ele claro, ele tá querendo mostrar o que tá acontecendo, você não vai parar pra assistir, sei lá, um jornal e eles vão ficar contando como é linda a vida. Hoje filmamos um senhor sendo ajudado a atravessar a rua por uma criança, aí mostra. Não é isso que mostra, né. Não, hoje uma criança empurrou um senhor, né. Pô, enfim, Chama né. mais atenção mesmo, né. São notícias, né. E aí que é interessante, né, porque as negativas são notícias, as outras não são. Sim, Porque as outras são recorrentes. O perfeito. que até mostra como é uma baita de uma ilusão, né, porque se as coisas positivas que no dia a dia a gente faz fossem exceções, elas seriam muito publicizadas. Exatamente, talvez chamasse muito mais atenção, né. Porque, nossa, alguém teve um ato de generosidade, alguém ajudou o próximo, não sei o quê. Isso tá acontecendo. Exatamente, é o padrão na O verdade, né. padrão típico, é. E aí tem um outro efeito que ele fala, que não só esse, ele atribui então 2 efeitos bem interessantes, primeiro da atenção, o segundo da memória, Uhum. que aí é também um outro viés que naturalmente as memórias negativas com o tempo elas tendem a esvaecer. Uhum. A gente perde esse conteúdo emocional da memória, se torna muito menos negativo e impactante, né. Uhum. O que é legal, né, que É. a gente tem até uma proteção aí de evitar essas memórias negativas. Uhum. Claro que eventos negativos podem causar, né, um impacto Uhum. na reatividade emocional, tal, mas na parte da memória tende a esquecer. Então, é como se a impressão que dá é que no passado não existisse tanta coisa ruim, Uhum. mas você passou por isso no passado, só que Sim. você não Sim. recorda mais, né, Sim. como algo impactante. E aí juntando esses 2 efeitos, ele vai explicar então o que aconteceria esse tipo de ilusão, ou seja, a gente acha que o mundo tá pior. E não tá. Por dados, eu acho que em geral não. Por dados não, é. Tem que fala que na Europa, o Steven Pinker disse que o número de homicídios era 35 a cada 100.000 em média. Hoje em dia é menos de 1, né. Sim. Não sei esse ano agora, né, se E piorou. aquilo que você tá comentando, com mortes violentas, com tortura, não que não tenha, claro que ainda Claro. tem, mas como inclusive política de estado, né, então você Perfeitamente.
Guilhotina, enforcamento, algumas coisas melhoraram. No geral. No geral melhoraram. Claro que há né, sempre você pensar em termos de experiência humana, sempre varia de lugar, então certamente alguns países, né, vai ter o pior, né, em termos Sim. políticos, pode haver algum tipo de violência, mas no geral a humanidade como um todo tá Agora a questão toda é, né, se a gente tem essa tendência a ter essa ilusão do declínio, e tem uma série de atores políticos, por exemplo, que se fazem valer disso para as pessoas acreditarem nesse declínio, criar pânico, fomentar polarização, criar claro. disputa entre grupos, né, porque no que a gente começa a discutir declínio moral, pensando que a gente atribui declínio moral para os outros e não pra gente, se eu, para o meu grupo, começo a defender que é um declínio moral, que os outros estão promovendo e que isso vai acabar com a sociedade de uma forma geral e atingir o meu grupo, automaticamente a gente começa a criar os conflitos todos. E é isso que o mundo moderno está sofrendo, né? Alguns grupos, algumas pessoas fomentando essa ilusão de declínio, ilusão de caos, ilusão de destruição, porque aqueles que acreditam naquela visão acham mesmo que isso está acontecendo e vão para o combate, né. Geralmente atribui isso a agentes externos, né, A que gente estão espera. mais distantes, né, É, então, ao imigrante, é, né, o cara do grupo social ali que eu não é. tô próximo, não conheço, ele é que é o imoral, né. É. E é interessante, porque aí a gente vai ver, por exemplo, na internet, que tem toda essa discussão sobre discurso de ódio, enfim, e tem vários trabalhos, tem um do nosso amigo Jay Van Bavel, que eles mostram que na verdade, é uma minoria promovendo o discurso de ódio, só que ele ganha um volume, uma proporção muito grande que parece que os grupos que têm visões de mundo diferente se odeiam mesmo e estão em conflito, sendo que na verdade são alguns indivíduos ou alguns grupos que estão fomentando esse tipo de discussão, né, e esse tipo de cisão, né. Perfeito. E aí entra um mecanismo que acho que ele se autoalimenta, né, a gente procura informações que têm um cunho negativo, chama atenção, a mídia, né, esses agentes, a agência da mídia, esses canais de informação acabam usando isso também como uma forma de atrair mais, né, Uhum, então uhum. e aí junta com a ideia do show dos echo chambers, né, das Sim, câmeras de eco, né, nas sim. redes sociais, e fica uma polarização. Acho interessante também que o artigo mostra que há uma diferença no efeito desse ilusão, do declínio moral, entre questões de ideologia política, você viu lá Uhum, que os uhum, povo, no geral, conservadores acabam acreditando mais nesse declínio do que pessoas do que os liberais, né. uhum. Mas que os liberais também creem, né. Sim. Eles também acham que tá declinando, né, mas não tanto quanto seriam os conservadores. E pessoas velhas mais do que pessoas novas. Uhum. E eles trazem hipótese para isso, Gabi? A da pessoa mais velha, eles falam que na verdade, se avaliar o declínio ano a ano, nesse efeito, né, dos últimos anos, Uhum, não muda, ou seja, é porque a pessoa mais velha viveu mais. Ela acha que tá. o tempo que ela viveu, e a impressão que dá é que caiu muito mais. Cai muito mais. A ladeira é um pouco maior, né. Entendi. Mas da política não falou diretamente. Uhum. Mas tem discussões sobre percepção de ameaça entre Sim, conservadores, de sim. repente, né, então questões talvez uma visão um pouco mais paroquialista, É, então, e aí a percepção da ameaça de fora se torna maior, né. uhum. Que interessante É, porque tá isso aí. pensando só nos mais próximos mesmo, e é isso, né, qualquer agente externo pode provocar o caos e pensa diferente, tá introduzindo valores diferentes, tá, Será que tem um estudo sobre fé na humanidade, questões de viés, né, ideológico, conservador e liberal? Não, né? não sei, assim, Gabi, de cabeça. É interessante isso, né? É, é. Que tem a ver com a história exatamente esse declínio, né? Tem uma ilusão que cria isso, Uhum, de repente isso cria uma resposta diferente em esperança, uhum, ou fé. uhum. Isso pode mudar o comportamento das Sim, pessoas, né, em sim. termos de acreditar no outro, Uhum. né, Que é algo que é bem necessário, né, importante, que é bem necessário. importante. Muito bom esse artigo, Gabriel, muito boa essa discussão, e acho que ela tem esse peso grande para a gente discutir as consequências da ilusão, né, porque parte do problema de dessas ilusões são as consequências, né, e as Demais. consequências negativas são sempre muito grandes, né, acreditar que tem um declínio faz com que a gente, isso tudo que a gente estava falando agora, se posicione no mundo de uma maneira diferente do que se a gente acreditasse que esse declínio não está acontecendo, né. A gente vai se Perfeito, é. posicionar de uma maneira muito mais defensiva do que qualquer coisa. Perfeitamente, né. Eu acho que até afeta a parte de bem-estar, né, do bom humor do pessoal, né, então eu vejo muita gente chocada ou chateada, ou um ar de angústia, Uhum, sabe, uhum. constante, Sim, pensando que tá acabando o mundo. sim. E aí sempre que trago esses dados, o pessoal fica meio descrente: "Não, mas É, será é. mesmo?" Fala: "Rapaz,
essa história, né? Então você pega historicamente, existia muita violência, muita guerra, Sim, né, no mundo, muita fome, muita sim. doença. E agora estamos discutindo agora viver 150 anos, Então, 200 anos, né? é. Cara, eu passei minha vida toda não vi uma guerra, né? Aham, Perto de mim, aham. né? Você vê pela televisão. Não levei um burro na cara, velho, na minha vida. Tô bem até agora, tá? Você nunca apanhou? Da piscina uma vez, eu mergulhei na piscina e Ah, então, eu lembro disso, foi você contou. agressão de objetos inanimados. Mas assim, pessoas. Na verdade, não foi a piscina que te agrediu, você agrediu a piscina. Eu dei uma narigada. Porque ela ficou parada, né? Eu dei uma narigada na piscina. É mesmo? Eu tava parado, mas ela mexeu comigo, né? Entendi. Mas murro de pessoa, já levou um burro na cara já? Eu? Sim. Não, eu sou muito pacífico. Mas já foi agredido também pro chão, não foi? Eu também fui agredido pro chão da mesma forma, acertei o mesmo órgão que é o nariz. O nariz no chão. Mas o meu, eu não agredi a piscina, eu agredi o piso de concreto. É mais. É. Bem, né? Ele tava me incomodando, eu fui com a cara direto nele. Você meteu o nariz Eu onde foi meri chamado. exato. Onde não foi chamado. E esse que é o problema. E acho que esse é o grande problema da humanidade. É meio- Enfiar o nariz onde você não foi chamado. Porque, cara, você sempre sai sangrando. Sai sangrando. Quando é duro o negócio, É. ali, o chão, o piso. Você que está escutando a gente, essa é a grande lição desse podcast hoje. Não coloque o nariz onde foi chamado, porque ele vai sair sangrando. Principalmente se for o chão. Se for concreto, fundo de Sim, piscina. negócio. É. Ou seja, mas a gente não foi exposto à violência, de certa forma, né? Nada. Não, imagina. E aí, acho que também, se você é pouco exposto, cada vez que você vê, se torna mais. Sim. Eu acho que existe uma normalização. Não normalização, você vai acostumando um pouco, né? Talvez quem vive no meio de violência acaba tendo um Sim. certo grau de. Não, e tem consequências importantes. Aí a gente pode ser um tema de um outro podcast, consequências por desenvolvimento. Você pega crianças expostas a essas guerras que a gente tem no mundo atual. Tem consequências bem importantes para vários aspectos, inclusive do desenvolvimento Perfeito. cognitivo, desenvolvimento socioemocional. Tem consequências bem importantes. E para a própria interpretação da vida no geral, né? Acho que era a Hannah Arendt falava sobre essa normalização da. Como é que ela falava? Tu tá bom de frases impactantes. Então, você tá hoje colocando umas situações assim de frases. Mas tu tem frases impactantes. Eu conheço várias frases, mas assim. Da Hannah Arendt. Mas eu preciso tirar as frases do nada. Da Hannah Arendt, assim, do sobre nada. Tem história da normalização da. Quem tá vendo fala assim, já respondeu já alguém, eu ouvi falar assim, é tal coisa, rapaz, mas a gente tá meio momento. Mas você quer falar do quê, Gabi? Que frase que você tá Que a imaginando? ideia é que ela falava que a pessoa exposta a uma violência, a um processo de desumanização, ela acaba se acostumando com isso, né? Sei. E aí, ela também devia acreditar muito no declínio moral, imagino. Não, falava bastante. Então, Não, e tem toda aquela discussão inclusive, quando ela acompanhou o julgamento, né, da Segunda Guerra, da questão, acho que talvez seja disso que você esteja falando, da normalização e da ideia de que eu era só um funcionário, eu só estava cumprindo ordens, que aí é algo que o Bandura falou muito, né, que são as questões de desengajamento moral, né, como a gente se desengaja moralmente para justificar atrocidades e barbaridades no mundo, né. mas tu falou uma coisa interessante, porque vem, acho que essa influência da Segunda Guerra Mundial, né, que foi extremamente violenta, né? E aí, por mais que, claro, não temos tantas guerras, e que faleceu o horário não mudou, já não temos tanta guerra, estamos resolvendo o problema da fome, das Sim. doenças, mas caso aconteça, os problemas serão de uma ordem muito maior, né? Sim, Não sim, tem guerra, mas se sim. tiver uma guerra vai ser um negócio Sim. muito mais. Não tem doença, mas quando tem é sobre a bactéria, né? São doenças que. Sim. Então, certamente os riscos vão mudando. Vão mudando. Mas no geral tá muito bem. A outra coisa nessa linha do que você estava falando e que você evocou aí a Hannah Arendt, é aquela ideia da banalidade do mal, né? É isso. Era isso que você queria? Tá bom. Banalidade do mal. E aquela ideia de que muitas pessoas que cometeram atrocidades, ela falava uma coisa mais ou menos assim, né? Que elas não eram monstros, não pareciam, elas pareciam pessoas normais a princípio, Claro. né? Claro. E às vezes acaba com questões também, né? Contextuais, né? Institucionais, hierárquicas, etc. A pessoa acaba. É muito comum que, sei lá, a partir de certo contexto de informação, você toma uma decisão e depois você vê que estava errado, né? Você matou uma galera, acontece. Eu não sei, essa tua frase acho que vai ser muito cancelada. Desculpa aí, gente. Porque tem coisa que a pessoa sabe que é errado, né? Tem coisas que sabem. Mas então, no geral, não tem declínio, é isso. Então, é ilusão. Ao que tudo indica, o que os dados mostram é que é mais uma ilusão. O que os experimentos mostram é que
a ilusão ela tá presente no momento em que a gente não percebe declínio numa parte e percebe na outra. Isso normalmente é o clássico de uma ilusão. Claro. E que essa ilusão ela tá muito relacionada, inclusive, a fenômenos mais intergrupais, né? Ou seja, ela tá mais relacionada quando eu tô olhando para o mundo em geral, para a sociedade em geral, e não para aqueles que fazem parte do meu grupo. E é por isso que ela é perigosa, né? Porque aí, se eu acho que o meu grupo tá socialmente, moralmente adequado e o problema são os outros, a gente precisa resolver esse problema para voltar a colocar O mundo o mundo em ordem, o mundo nos trilhos, e esse é um discurso recorrente que a gente ouve muito na política, e não estamos falando só do Brasil, né? Tá falando do mundo inteiro. Principalmente. Esse discurso de que a gente precisa pôr as coisas no trilho. A questão é trilho de quem, né? Pois é. Porque esse é o problema, é o meu trilho, é o seu trilho. Meu trilho não. Beleza, Gabi, ninguém Deixa meu trilho em paz aí. ninguém vai mexer no seu trilho. Tá bom. Beleza. Gabriel, então estamos de volta, né, com o nosso podcast, nessa segunda temporada. Pessoal que já escutava a gente, quiserem propor temas, vão comentando lá nos episódios, ou vão comentando no Instagram do Cadê Hipótese Ruth. A gente precisa alcançar os 10.000 para revelar o nome do podcast, né? Inclusive, quem estava ouvindo, que perguntou se ia voltar, queria saber de quem pra Ruth. Aquela meia dúzia de pessoas. Meia dúzia. E eu expliquei que era R$10.000 ou 10.000. Ou 10.000 ouvintes. E eu acho que não chegamos nenhum dos dois, né? Não, Nem perto até agora não. Mas a gente vai chegar. Então, quem estiver escutando ou quem estiver chegando, quiser propor temas para a gente discutir, a gente sempre vai tentar discutir trazendo um artigo científico, dados, informações, para a gente tentar exatamente fugir das ilusões da vida. Verdade, bonito Das isso. desilusões da vida. Deixa eu fazer uma pergunta só. Sabendo da ideia do declínio moral sendo ilusão, né? Isso muda, eu faço pra você e pro ouvinte, né? Se dá um alívio, de repente, se dá um brilho no olhar, né? Você pensar que as coisas estão melhorando. Tu se sente mais feliz com isso. Entendi. E quem tá ouvindo, será que fica mais feliz também? Dá uma paz, olha ao seu redor. Tem uns estudos legais que mostram o efeito na saúde mental de pessoas que estão muito engajadas em situações que são muito problemáticas, difíceis, conflituosas. Isso tem um peso enorme. E tem muito estudo que mostra uma relação entre essa visão mais quase que otimista ou menos enviesada dessas ilusões, com maiores níveis de felicidade, enfim. Que interessante. Então, talvez, a gente não sabe, precisa testar, mas talvez nesse caso você realinhar a sua percepção sobre existe ou não existe declínio, talvez aumente. Dê uma paz de espírito. Dê uma paz de espírito. Eu não sei se eu tô sentindo essa paz nesse momento. Sentindo essa paz, não? Tu tá sentindo declínio ainda? Eu tô ainda no interregno. Passar esse momento entre reinos. Entre reinos. Muito bom, seu Gabriel. Muito bom. Estamos aí de volta, pessoal. Valeu. Continuem aí escutando a gente e bora lá. Um abraço. Um abraço.